Olá, vamos mais um quadro aqui, perguntas e respostas tirando dúvidas aqui no canal, analisando o sagrado canal da Jane. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, seu like, salvar esse conteúdo e ativar o sininho, tá? Gente, eu vou agora aqui ler um e-mail, tá? De uma seguidora que ela pede um esclarecimento, ela pede um acolhimento nessas dúvidas que ela tem, e eu achei muito interessante. Dentre uns e outros, tá? Eu venho selecionando e saibam que todos eles são interessantes, todos. E tem alguns que são muito pontuais, porque às vezes muitas pessoas mandam a mesma dúvida. Então a gente pega esse conteúdo e consegue dar resposta para várias pessoas que querem tirar questões, que querem ter uma resposta. Então, continue mandando as dúvidas de vocês, se acolham aqui no nosso canal para que possamos juntos destrinchar, desmistificar algumas coisas em relação à nossa psique e à nossa espiritualidade. Mãe Jane, sua benção, amo seus vídeos e suas aulas, assisto todos. Gostaria de tirar uma dúvida. Em um jogo foi dito que eu tenho Orimeji, Oiá e Xangô. Às vezes não me identifico. Percebo que minha egrégora espiritual é somente femininas. Boiadeiras, pombagiras, preta velha, erê feminino. São sempre guias e arquétipos femininos. Então percebo que a dualidade não está na minha configuração espiritual. Desde já lhe agradeço, Franci, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Franci, um beijo. Primeiramente, eu quero deixar aqui entendido que uma pessoa ela faz um jogo, claro que existe ali um norteamento sobre aquele ori, tá? Principalmente de que forma foi feito esse jogo, se foi um jogo presencial, se foi um jogo online, se foi um babalorixá, se foi um babalaô, ou se foi um jogo que às vezes as pessoas fazem na Umbanda. E como ela diz aqui, que a gente só faz um resumo, mas aqui mesmo ela sabe que não existe jogo de búzio na Umbanda, que essa consulta ela fez no oráculo de jogo de búzio de uma Ialorixá de Candomblé, que foi à distância, e tá tudo bem, tá? A gente não tá aqui para negar e nem desconhecer o trabalho do outro. Mas o importante é o seguinte, eu faço jogo online, eu faço jogo presencial e eu tenho todo um limite, tá? Dentro desse manuseio. O jogo online ele é pontual, ele é um socorro imediato, por mais que seja à distância. Se a gente consegue receber o mal à distância, né? Porque as pessoas não falam que de tal lugar emanaram tal coisa para você, de tal lugar mandaram uma energia ruim, um olho grande, lhe mandaram uma comida enfeitiçada. Então, gente, à distância as coisas acontecem. Será que só para o mal e para o bem não? Então, um jogo à distância funciona muito bem. Eu atendo muita gente assim. Atendo pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil, no município, fora do município, no estado, fora do estado. Não tem problema nenhum. Agora, quando eu vou tirar uma obrigação de um filho de santo, meu jogo é lá dentro do terreiro, ali axé o Loabé, lá perto da minha comieira, perto do meu axé. O jogo fica lá dentro do terreiro, tá? Agora eu tenho filiais aqui no Rio, eu tenho a casa da Dona Maria Padilha, existe um jogo de búzio aqui também. Sim, consulto com esse jogo, tenho norteamento, trato das pessoas. Então, assim, quanto mais próximo e profundo vai ser o tratamento, vai ser entrar na egrégora da pessoa, entrar no toros da pessoa, entrar na espiritualidade da pessoa, mais fundamento, né? Você tem que ter para fazer isso. Então, cada um sabe o que faz, tá? Então, aqui ela diz, tá? Aqui todo o e-mail aqui completo, eu não li tudo, eu li
Somente ali o que pontua a pergunta. Ela diz que ela fez um jogo de búzios e foi dito que ela tem orimeji, tá? Eu entendo que ela não quis dizer que o orimeji por ter um orixá ali, que ela diz que tem Yansan e Xangô, um masculino, então cria dúvidas. Não foi sobre isso. Eu entendo até que por ela não ser de uma casa de candomblé, por ela não cuidar dessa parte profundamente, cuidar do seu ori profundamente. Gente, eu falo de ori, eu falo profundamente, porque eu estou falando de candomblé. Ah, mas você está querendo dizer que se eu estou na Umbanda, ou se eu estou em um outro templo, um outro segmento, eu não estou cuidando do ori? Tá sim, não tem questão com isso. Agora, dentro do candomblé, você estaria cuidando de ori, orimeji, orixá, orixá Xangô, orixá Yansan, tá? Isso é candomblé. Essa linguagem é candomblé, tá? Quando você vem falar aqui dos seus guias espirituais, que vem boiadeira, pombagira, preta velha, sim, umbanda, guias femininos, tá? Como que acontece? Eu, por exemplo, no meu terreiro, eu por vir da Umbanda, fiz algumas obrigações da Umbanda, não tenho prática de Umbanda, a minha prática é toda de candomblé, mas eu tenho sempre 1, 2, 3 vezes no ano homenagem aos meus guias de Umbanda que eu não abandonei. Eu não abandonei meus guias de Umbanda quando eu me iniciei em Orixá Ogum. Muito pelo contrário, a minha raiz, a casa na qual eu me iniciei, que foi no Ilhéxé, Casa das Águas, do meu babalorixá Silvio de Iemanjá, no município de Iemanjé, ele também vinha com esse reconhecimento, tá? Meu pai, ele tinha esse reconhecimento da nossa egrégora de orixás que vinham da Umbanda. Tá? Ele também tinha os orixás dele. Então a gente sempre perpetuou. Agora eu tenho prática de Umbanda, eu dou obrigação de Umbanda? Não, eu tenho amigos que fazem, tá? Admiro, parabenizo, e eu não é a minha prática. Quando eu me iniciei no Ifá, eu sou a PTB, no Urúmila, no Ifá cubano, e uma das coisas que mais é dita dentro do... Quando sacam o nosso Odu, quando a gente se inicia para Odu, o próprio orixá Urumilá, o próprio padrinho na qual nos inicia, eles mesmos ali dentro do oráculo tem sempre a indicação de dar continuidade ao segmento com os santos, com os guias de luz que nós temos, né? Os santos que a gente fala que tem essa linguagem, né? Que a gente tenta tirar e não consegue, que são Pombagira, Dona Maria Padilha, ela é reconhecida no Ifá. Eu sou sempre aconselhada a perpetuar e cuidar da Dona Maria Padilha, dos meus guias, e está tudo bem. Então, nada de ninguém. Agora, Francis, se você está numa casa de Umbanda, ou se você está em um outro segmento, procura ver de que forma que eles transformam isso, tá? Um orimeji. Porque um orimeji, tá? No meu candomblé, você vai ter que cuidar dos 2 orixás, tá? No mesmo patamar, do mesmo jeito, na mesma linha tênue. Se você é orimeji, Oiá e Xangô, você vai ter que se iniciar, e ali quando você se inicia, tá? Esses 2 orixás, eles vão ser muito bem cuidados. Existe um imperante? Existe. O ori da gente, ele vai ter sempre um orixá imperante. Dizemos que aqui seja Oiá, mas a Oiá, ela quer que Xangô, ele venha ali, ó, tratado da mesma forma, reconhecido da mesma forma, porque no seu destino, Oiá precisa estar com Xangô para te dar respaldo para que você caminhe com seu ori, com seu destino aqui na Terra, aqui no Aiê. Não é orixá Juntó, é diferente de você ser de Inhansã com Xangô. No caso aqui você é Inhansã e Xangô, pelo que eu entendo. Tá? Quando chega aqui na sua egrégora feminina normal,
não tem problema nenhum, não tem problema nenhum a pessoa receber a maioria ou todos os guias de luz que chegam sejam femininos, tá? Sejam femininos, não tem problema nenhum. Tem gente que vem somente feminino. Tem gente que só vem somente o masculino. Eu tenho filhos de santo, tá? Hétero, cis, que eles... Eu nem quero também entrar nessa vertente, que de repente pode ser uma introjeção, né? Que a gente vai até falar isso aí da frente. Mas eu respeito, e eles têm, às vezes, o juntó deles feminino, e não vem. Eles têm a pombagira e não vem. Tá tudo bem. E eles ficam só no orixá masculino. Gente, isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eu vou pegar aqui um pouquinho do material que eu tô aqui para a gente conseguir, tá? Lhe responder e nos responder, né? Nos entendermos, que isso é bom para mim também, essa sua dúvida aqui, a gente entrar nesse estudo junto, tá? Então, aqui, ó, a dualidade, como você disse aqui, não existe para mim, pois meus orixás e guias são sempre femininas. Pombagira, boiadeira, preta velha e até o herê feminino. A gente vai pensar aqui que é uma percepção poderosa, tá? Interessante, da sua própria jornada. Seu ori é um território de poder e autoridade. Eu vou pegar aqui num ponto agora, que é interessante, que eu gosto muito de tocar na parte analítica, psicanalítica. A maioria das vezes, quando eu ouço, tá? Tanto na clínica, no atendimento, que eu ouço a psique da pessoa na terapia, e quando também é para os filhos de santo, é para o terreiro, é para o espiritual, que toda pessoa que ela tem uma identificação muito grande com orixás femininos, tá? Ela geralmente vem de uma projeção, tá? Diria-se uma projeção, que na infância ela pode ter vivido algum trauma, algumas questões com castração, tá? Aquele não pode, aquele isso errado, com uma identificação com alguém feminina na família, tá? Um cuidador feminino, pode ser uma mãe, uma avó, uma tia, o que seja, tá? Mas isso quando fica muito ali na psique da pessoa e que enrijece, tá? Enrijece ali um pouco, reprime um pouco, né? O id, né? Consegue suprimir alguns desejos, algumas ações que para o olhar feminino naquela criação ali é errado. As pessoas geralmente, quando elas vêm para o candomblé, quando elas vêm também nessa linha, né, da Umbanda, os arquétipos femininos, elas se identificam muito, elas se projetam muito. São os que mais afloram. Sim, elas têm crises, tá? Aí eu não aceito o comportamento da minha pombagira, aí eu não gosto muito do comportamento da minha preta velha, porque ela é mandona. Pois é, ela é tudo que não te deixaram ser. Ela é tudo que te diziam que era feio se comportar assim. Uma mulher empoderada, muitas pretas velhas, elas são dominantes, dominadoras, elas são mandonas. A minha preta velha, a vovó Cambinda, ela é assim. Ela não tem papa na língua, ela mandona, ela delega. Ela tem um atrito muito grande com a Dona Maria Padilha. Às vezes a Dona Maria Padilha deixa mais ordens de algum culto, alguma coisa que vai ter, ela não concorda. E tem essa guerra de Dona Maria Padilha com a minha preta velha.
né? A boiadeira, ela vem muito, né? Na brutalidade, ela vem muito nessa parte telúrica que vem da terra, né? A mulher que organiza a manada, que organiza o grupo, essa energia, que ela laça o que ela quer, o que ela escolhe no meio da manada, no meio do grupo, no meio do coletivo, tá? E aí, eu vou pensar o seguinte, aonde que entra essa questão de projeção, castração, né? Uma castração, uma criação com cuidador feminino narcisista, tá? Pode ter tido um teor, tá? De uma mãe narcisista, um cuidador narcisista, que foi introjetado nessa pessoa que é aqui. Ah, é um narcisismo patológico? Não, gente. Mãe narcisista patológica é aquela que maltrata, que deprime, que deixa numa situação... A gente tem vários filmes aí que a gente vê. Mas eu digo assim, uma mãe que tenha, né, um narcisismo aí, é desnecessária, né? A gente costuma falar da mãe desnecessária. Com doçura a gente vai falar da mãe desnecessária, né? A dona Hermínia lá do filme. A mãe desnecessária. É que ela traz algo, ela dá algo, ela fica ali dando sempre algo que não se necessita mais, que a criança já cresceu. Mãe desnecessária. E a mãe narcisista, ela domina o tempo todo. E ela, quando domina uma filha numa castração, que a filha às vezes ela quer erotizar um pouco, ela quer colocar uma roupa mais curta, ela quer namorar, ela quer ir pro bando, né? Ela quer se socializar com os amigos, e a mãe está sempre falando que não pode, sempre guarda aquela filha para si, né? Isso vem de repetição de família. A mãe que faz isso, ela já passou isso e ela acha que educação é isso, isso aí, gente, vai virando efeito, tá? Repetitivo o tempo todo, tá? Então pode ter também, tá, Franci, essa situação na sua vida, tá? Uma projeção de blindagem do feminino, né? Se houver um trauma na castração, que é uma fase do sujeito que a gente estuda em psicanálise, tá? Na fase da castração, que essa fase é o sentido de impedimento da potência, é quando a pessoa vai se potencializar, que ela começa a criar autonomia, o adolescente, a criança, ela começa a criar autonomia, tá? E a pessoa vai lá e castra, faz uma cisão, não pode, tá? Todo ser humano passa por isso, todos nós passamos por isso. Então seria um sentido de impedimento da potência, né? Convivência com o criador narcisista. O psiquismo tende a criar defesas robustas, tá? O arquétipo da proteção, ao se identificar e ser acompanhada quase exclusivamente por forças femininas de guerra, de comando, aqui ó, Yansan, Pombagira, boiadeiro, o Seori pode ter construído uma armadura. E é como se ele dissesse, para sobreviver, um feminino que fere, né, o narcisista, eu me torno feminino que domina e se protege, tá? A exclusão do masculino, excluir o meu ori, ele exclui, tá? O masculino, o meu ori nessa escolha, ele vai lá, exclui o masculino, né? E aponta, escolhe, acolhe, traz essa egrégora feminina. Se o cuidador feminino dessa pessoa era uma figura central de controle, o masculino pode ter sido percebido como ausente, o fraco, o irrelevante, nesse caso, né, o cenário traumático da pessoa pode ter sido criada por uma mãe dominante ali e que o pai não tem ali uma grande referência, né? Não precisa do masculino. O feminino é que impera, o feminino dá conta de tudo. Gente, isso é vida de ser humano, é nossa vida, não tem crítica. É viver é assim, tá? Então, a sublimação através do sagrado, né? O que é a sublimação? Existe uma fala muito interessante, tá? Em conhecimentos freudianos, que a gente estuda, que se chama
sublimar, né? É quando o nosso sentimento, os nossos desejos, ele quando não pode ser exercido, ele é sublimado, tá? Ele é projetado, ele é jogado em um outro lugar. Isso vai muito para a arte, isso vai muito para a música, isso vai muito para as religiões, né? E ainda tem um pensamento oceânico, que Freud também cria essa linguagem, que é quando a gente vê os orixás, a gente vai para o pensamento oceânico, né? A gente pega todos esses desejos e coloca ali e bota no sentimento oceânico, né? Imagina, vasto, sem fim, né? Maior do que o oceano, né? Então, você transformou a dor da criação em uma ferramenta de trabalho. As pombagiras cuidam da ferida da castração, devolve o desejo do prazer essencial para os teus relacionamentos, como você se envolve, como você se veste. A preta velha, né, uma mãe boa, ela acolhe, recompensa toda a falta, né, o cuidado empático, todo acolhimento, todo o cuidado empático que você pode ter te faltado na infância. E a boiadeira, ela traz autonomia, né? A autonomia que é aquele narcisismo lá que de repente um cuidador teve com você, te roubou autonomia, tá? Então, suas entidades são a sua reparação. O seu Ori convocou essas forças para garantir que aquela criança que sofreu uma castração ou um controle narcisista nunca mais seja silenciada. Você não apenas sobreviveu, você transformou essa dinâmica em um império de conhecimento, tá? Para você e talvez essa egrégora espiritual amanhã, depois, até para cuidar de outras pessoas. Então, Franci, eu espero que você fique bem com isso. Eu espero que você se entenda que não tem problema essa egrégora feminina. Espero que você entenda o seu Ori Meiji. Eu espero que você entenda o que Xangô está fazendo aí, tá? E conta comigo sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse material. Dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe se tem alguém aí que precisa ouvir essas respostas sobre os nossos orixás, desmistificar todo esse conceito, tá? De padrões dentro da religião. E espero vocês para um novo vídeo. Axé, Ogum por nós.